Você já se perguntou por que algumas empresas dão certo e outras não? Parece que existe algum motivo que fazem com que algumas empresas dão muito certo e outras empresas vão à falência. E se eu te falar que existe um método que pode te ajudar a ver se seu novo negócio terá uma estabilidade, terá uma segurança a mais do que outras empresas? Sim, existe um método para isso. Ele é conhecido como Framework Sense. Não existe uma tradução muito certa para o português, mas eu chamei de método Sense. E ele é deste livro aqui, The Millionaire Fastlane, de M.G. DeMarco. Um dos livros que eu posso dizer que mudou minha vida, sabe? E eu recomendo para todas as pessoas. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o método Sense. Então, bora lá pro vídeo. Bom, bora lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa metodologia Sense, né? E bom, vamos começar falando um pouquinho sobre de onde veio, né, essa metodologia. Ela veio desse livro aqui, que é o The Millionaire Fastlane. Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas cara, esse livro é muito bom. Se você puder, eu recomendo que você compre e leia ele. Ele não tem uma tradução para o português, mas falando um pouquinho sobre o M.G. DeMarco, ele ele era um cara que ele teve vários empregos na vida dele, tipo como garçom, motorista de limusine, enfim. E ele lia muitos livros, né, de como ficar rico, esse tipo de livro que existe por aí, pela internet, né. E só que ele não conseguia ficar rico, né, porque ele não chegava a executar, ou todas as execuções que ele tentava fazer não dava certo, né. Foi aí que ele criou essa metodologia Sense, que está dentro do livro dele, né? Que explica melhor sobre como você criar um negócio que uh, tem menos risco, né? Nesse tipo de negócio. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia, ela se chama Cents, que é um trocadilho com centavos, né? No, na língua inglesa, né? E, bom, ela serve para você ver esse seu risco, né, do seu negócio. Falando um pouquinho sobre cada um das letras, na parte de controle, né, fala sobre o quanto de controle exatamente você tem sobre o negócio em si, né? Eu coloquei dois exemplos aqui, que é, por exemplo, newsletter por e-mail. Você tem um autocontrole porque você tá com um banco de dados ali dos seus e-mails, né? Mas, por exemplo, poderia ser aqui um negócio na sua cidade, como por exemplo, uh, uma, vamos lá, uma loja de bebidas, por exemplo, que se você tiver um autocontrole, como por exemplo, um alto nível de clientes, ele chega a ser algo que você consegue controlar, né, sobre o seu negócio. E baixo controle é algo que você pode perder o controle do seu negócio a qualquer momento, né? Que, por exemplo, um influenciador do Instagram ele pode ser banido a qualquer hora da plataforma e perder todo o dinheiro dele, né? Então, quando a gente pensa nesse baixo controle, também com o mesmo exemplo, uma loja de bebidas, se por exemplo você dependesse de um fornecedor só, uh, por exemplo, não quero citar o nome do fornecedor, mas todo mundo sabe qual que é o maior fornecedor de bebida aqui do nosso país, por exemplo, e ele não quiser mais fornecer para você, né, você faliu, simples assim. Então é sempre bom levar esse controle em consideração quando você for criar o seu próprio negócio, né? O segunda letra, né, da metodologia é a entrada, né, que é qual que é as barreiras de entrada, né? Uma baixa barreira de entrada, por exemplo, é um escritor freelance. Todo mundo consegue ser um escritor, né? Só precisa de um computador, Word instalado, ou Google Docs, e, bom, você pode começar, né? E uma alta barreira de entrada, né, que é abrir um branco, né? Mas enfim, uma barreira alta, ela pode ser uma coisa boa a longo prazo, né? Porque quer dizer que se você se tornar o melhor no que você faz,
é muito difícil vir em algum negócio mais novo e replicar, sabe? Ah, Se a gente levar isso em consideração, né? Ah, Alguém que começou um negócio na pandemia e hoje cresceu, ele tem um negócio muito mais estável do que você hoje em dia, né? Então, antes de você começar um negócio, veja se a concorrência não está muito pesada, sabe? E se tiver muito pesada, pense em como você pode se qualificar melhor do que os outros e fazer com que seja um pouquinho mais difícil das pessoas conseguirem replicar, né, seu negócio. Por exemplo, da minha cidade, acho que alguns anos atrás tinha bastante aquelas lojas de paleta mexicana, né? Acho que encheu tanto daquilo que foi fechando todas, né? Então é bem interessante você dar uma pesquisada nessas barreiras de entrada assim pro seu negócio, sabe? Não quero dizer que você tem que abrir algo muito difícil, mas tenha a noção de que se você fizer algo fácil, é muito fácil de outra pessoa vir e ser seu concorrente e tentar roubar seu cliente, sabe? Então tenha sempre em mente isso, que você sempre precisa estar um passo a mais da concorrência e fazer algo que gere um wow, por assim dizer, no seu cliente, né? Tipo, gere essa satisfação no seu cliente, para que não seja tão fácil a entrada de um outro concorrente na área que você atua. Pensando nisso, a terceira letra da metodologia SENS é a necessidade, né? Se o negócio que você está querendo criar ele realmente precisa existir ou não. Apesar de eu ter escrito aqui que não precisa existir negócios de bem de luxo, o que é até verdade, porque em época de crise esses negócios eles tendem a perder bastante dinheiro. É interessante você criar, através do marketing, um fator necessidade no seu cliente, fazer com que ele perceba um alto valor no que você está entregando, né? Então, se você tiver um produto, é interessante, principalmente de alto ticket, né? E quando eu quero dizer alto ticket, é um produto mais caro, você precisa ter um marketing forte. Então, gera essa necessidade no seu cliente. Mas, enfim, MG DeMarco, ele explica sobre essa necessidade, né? E aqui são dois exemplos que eu coloquei, né? Que uma empresa de alimentação ela sempre pode existir. Por exemplo, se você criar um, uma empresa de venda de whey, por exemplo, o cliente ele sempre vai pedir de novo, entende? Se ele gostar do que você está oferecendo, né? Acho que na questão de academia, o povo está usando bastante creatina, né? Sempre usou bastante creatina. Então, se você tivesse uma empresa disso, por exemplo, ele tem uma alta necessidade de existir, né? E o cliente ele sempre pediria de novo, né? Então, tem uma alta necessidade, né? O próximo letra dessa metodologia é o T de tempo, né? Que é compassivamente você consegue operar e gerar receita tendo uma pontuação baixa, né? Se você for um freelancer, você gasta seu tempo, todo o tempo que você vende sua hora, né? Mesma coisa de um funcionário. Já se você ter uma empresa SaaS que vende produtos online, ou por exemplo, se você vender uma unidade de medida, tipo até mesmo um próprio livro, sabe? Ou borrachas, né? Se você vender produtos em si, ou fazer com que seu serviço vire um produto, existe um jeito de fazer isso, eu vou falar ainda aqui no canal, né? Você consegue gerar essa renda passiva, sabe? Aí, por fim, escala, né? Que é quão escalável é o negócio, quanto ele consegue crescer, né? Se você cria joia artesanalmente, é bem difícil você conseguir crescer, né? Você vai precisar contratar um monte de gente,
você vai começar a precisar criar um sistema, enfim, é bem difícil. E uma alta escalabilidade, né? É uma loja online que vende produtos digitais, é muito fácil você crescer, só precisa de marketing digital. E, bom, é isso sobre a metodologia de Sentes, e eu quero falar um pouquinho sobre minha escolha de empresa e como eu apliquei essa metodologia Sentes, só para vocês terem uma ideia. Pensando em mim, eu estou criando uma agência de UX programação. Pensando nisso, o primeiro mandamento, que é o de controle, bora lá lembrar, né? Que é o quanto controle você teria sobre o negócio em si. Eu coloquei carteira de clientes, ou seja, se um cliente ele sair da sua carteira, não vai importar muito, sabe? Se alguém parar de pedir seu serviço, porque você vai ter outros clientes na carteira, né? Isso seria como se você, por exemplo, tivesse 3 empregos que te pagassem mais, logicamente, mais empregos, mais porque 33% da renda é pesado para algumas pessoas. Por exemplo, se você tivesse 10 empregos ao mesmo tempo, cada um te pagasse o mesmo valor e um desses empregos te demitisse, você ainda teria 90% da sua renda. Então você teria um autocontrole, sabe? O E, né, que é quão fácil é a barreira de entrada, eu coloquei baixa, média, se é algo com um asterístico, porque em relação à programação até que é baixa, né? E em relação ao UX é média para alta, porque não tem muitos no Brasil. Os que tem, eles focam mais em UI, né? E não tem um foco muito em ajudar seu cliente a vender mais, sabe? Até tem uma sim, mas elas já estão bem estabelecidas, então eu considerei que baixa a média, sabe? E, bom, em relação ao N, que é a necessidade, cada vez mais negócios eles estão querendo ir para a internet, ou seja, cada vez mais as pessoas estão querendo criar sites, pessoas que têm Instagram às vezes elas querem criar um site de vendas ou um site para aparecer no Google. Enfim, existem diversos motivos do porquê negócios eles estão querendo ir para a internet. E por causa disso é algo com uma alta necessidade. T, que é o tempo. Até que não é difícil. É só você se tirar do centro da empresa, né? Com o tempo, né? Lógico que quando você começar você vai precisar oferecer seu tempo à empresa, mas é só você transformar seu serviço em produto. Não é tão difícil, eu tenho um livro que fala aqui sobre isso, eu vou fazer um vídeo no canal. E é tudo em. É basicamente sistemas, né? Que nem o, o S que eu coloquei ali, que é a escalabilidade. É praticamente você criar um sistema para o seu serviço e ensinar outras pessoas a fazer o serviço para você, né? Então, pensando nisso tudo, foi com isso que eu criei minha agência de UX e programação. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, obrigado pessoal por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.